Bem-vindos a mais um Conversando com o Rotary. No início do ano passado, 2020, fomos abalados com a constatação de que a Covid-19 era, mais que uma realidade, um dos maiores flagelos já sofridos pela humanidade. Identificada como pandemia, mostrou nossa fragilidade, ceifou milhares de vidas no planeta e deixou um rastro de dor que ainda não se acabou. Mas também foi capaz de trazer à tona sentimentos genuínos de empatia e de compaixão, que se revelaram através de atitudes de solidariedade. E é para falar sobre uma dessas atitudes que recebemos hoje Luiz Humberto de Melo Vilvoc para nos falar sobre o movimento Brothers in Arms. Nosso convidado é engenheiro agrônomo, doutor em administração, professor universitário há mais de 20 anos, consultor de empresas e de governos, tendo como foco de interesse de atuação as áreas de inovação, empreendedorismo, criatividade, parcerias estratégicas, agronegócios e desenvolvimento regional. Bem-vindo, engenheiro Vilvoc. Muito obrigado, Suzana. É um prazer falar contigo, com os amigos do Rotary. Essa iniciativa que estávamos comentando aí no aquecimento do nosso encontro, uma iniciativa muito próxima que talvez, né, seja inspiradora disso que nós conseguimos fazer aqui. Então, estou falando com irmãos também. O Brothers né, a tradução são irmãos. É isso estou falando mesmo. com a irmã Suzana aqui, né? Então, fico muito feliz de contar um pouco dessa história, que às vezes nem nós acreditamos que chegamos ao ponto que chegamos. Né? Olha só. Foi acontecendo organicamente, né, Suzana? Olha só. Então vamos começar pelo princípio. Né? O que é o Brothers in Arms e como e por que ele surgiu? É uma história muito bacana, uma história que não foi planejada, uma história que aconteceu, né? Quase um acidente bom de percurso, né? Aconteceu numa bela quinta-feira, né? Lá no longínquo março de 2020, né? Quando a gente começou a se defrontar com essa questão dessa virose, dessa pandemia, sobretudo no continente asiático, em primeiro lugar, e depois europeu, né? Em decorrência do avanço dessa doença. Então, o que a gente via, né, acontecer, e sobretudo na Espanha e na Itália, foram os primeiros a mostrarem digamos assim, a crueza dessa doença, né? Muito fruto da imigração chinesa, né? As pessoas com fábricas e tal, quando saíram do ano chinês, elas voltaram para lá, né? Para a China, para os seus familiares, no ano chinês, não sabendo, obviamente, do que estava acontecendo. Quando retornam, trazem o bichinho junto, né? No seu sangue, né? E fazem aquele estrago todo. E o que a gente notava naquele momento era o total pavor daquelas cidades muito modernas, muito planejadas da Europa Ocidental, né, que viam, né, um total despreparo dessa explosão de demanda da rede de saúde, né? E aí eu chamo de profissionais de saúde porque, né, não são só os médicos, são todos aqueles que se envolvem, né, enfermeiros, farmacêuticos, né, as pessoas de limpeza, os motoristas de ambulância, né? Tem uma diversidade enorme de profissionais, né, vocacionados para essa área da saúde, né? Passaram a ser justamente homenageados com aplausos, com pessoas parando, né? E as autoridades de segurança, inclusive, ligando as suas sirenes nas frentes de hospitais, né? E aí, né, eu me lembrei da minha irmã. Eu tenho uma irmã só e que é médica intensivista, né, e que já estava se preparando para assumir isso acontecendo aqui. E aí eu fiz um post numa rede social, no Facebook, né, inspirado pelo que eu via lá na Europa, né, aos médicos e aos profissionais de saúde
que enfrentariam era uma questão de tempo de acontecer aqui, né? E, aliás, estava acontecendo, né? A primeira cidade a fazer um lockdown, entre parênteses, foi Porto Alegre, né? Com o nosso prefeito, então, Marquesan, que, assustado com o agravamento da história, disse, não, nós temos que fechar a cidade, né? E aí a gente se defronta com essa ideia de que não estávamos preparados para isso, né? Sobretudo em termos de equipamentos, né? Então, óbvio, né? Não era uma questão frequente na nossa realidade, né? E aí eu encontro um colega, amigo, né? Que é um grande empresário, né? O Marcos Quester, que, lendo o meu post lá, né? Assim, viu, Vó, que tal a gente fazer uma operação de juntar aí? Eu tenho alguns equipamentos aqui na fábrica, a gente doa para essas pessoas, né? E inicia esse movimento. Isso aí já era numa sexta-feira, né? Mal sabia eu que ele tinha uma irmã médica, mas não intensivista, mas que trabalhava na emergência, e as duas trabalhavam no mesmo hospital, não se conheciam. Essas são histórias muito interessantes dos bastidores, né? Então, ela, do pronto atendimento, emergencista, né? A irmã do Marcos, e a minha dentro da UTI lá em cima, né? As duas na mesma causa. E, né, os irmãos aí ficaram mexidos com aquilo, né? Preocupados com elas evidentes também, né? E também expandindo essa preocupação que era de fórum íntimo, de família, mas também preocupado com o seguinte, se esse povo todo se contaminar, quem é que vai nos cuidar? Né? E quando a gente vê o tipo de tratamento dessa doença, exige não só médicos formados ou profissionais, mas especialistas, porque boa parte das pessoas não vem a óbito pelo agravamento somente da doença, vem por mau manuseio, sobretudo na fase mais crítica, que é a tal da intubação. Né? Já tem um terreno frágil, né? já estão com um organismo frágil, né? E aí são mexidos, né? Um cano entra para dentro né? do organismo, né? E aí, claro, aí arranho aqui, arranho ali, né? E de repente aquilo se instala lá uma infecção generalizada e a pessoa vem a óbito, não só pela doença, acelera o processo. Por isso o pânico das pessoas de entrarem numa UTI e terem que ser entubadas. O risco de mortalidade se eleva enormemente, até hoje. Então, preocupados com isso, nós fizemos essa coisa. E aí os grupos, aí sai da rede social, Facebook, entra na rede dos WhatsApp, né? Eu conheço um cara aqui, eu conheço outro sujeito lá, uma pessoa acolá, né? Vamos juntar essas forças e vamos construir um grupo para a gente arrecadar esses materiais, que a gente chama de EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. Qual foi a nossa surpresa, Suzana? Em uma semana, nós já tínhamos 300 pessoas. Um foi chamando um, que foi chamando o outro, que foi chamando o outro, né? E a gente liberou o convite, né? E a gente tinha um limitador técnico, né? Até hoje, o WhatsApp, se não me engano, são 257, 58 pessoas. Como extrapolou o número de interessados, nós criamos um segundo grupo. Tanto é que até hoje existe o Raiz 1 e o Raiz 2. E aí, né, engenheiros, administradores, executivos disseram, não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse grupo por áreas temáticas. Então, criamos um grupo de testes, um grupo de impressoras para construir aqueles, né, que a gente chama de face shield, que são essas máscaras de proteção externa, um grupo de comunicação, um grupo de atendimento e recolhimento de demandas do município de Porto Alegre. Aí o sujeito chega assim, mas eu tenho um amigo meu que está em Campo Bom, a gente pode ajudar eles? Claro, vem. Aí eu moro em São Leopoldo. E, de repente, nós vimos que estávamos recebendo demandas de Quaraí a Erechim, inclusive fora do estado. Não, a gente não tem condições de atender. E como essa coisa, esse fenômeno das redes sociais é uma coisa impressionante, a gente começou a receber demandas de pessoas nas áreas das UTIs. Não era uma demanda formal do diretor do hospital XYZ.
Porque esse hospital, se fosse público, seria remetido à Secretaria de Saúde, né? Se fosse um hospital privado, seria o seu diretor, aos seus, digamos assim, a sua mantenedora. Olha, precisamos comprar mais máscaras, aventais e tal. O que a gente percebeu? As pessoas das unidades começaram a trazer as reais demandas, porque também era constrangedor um hospital dizer que está faltando máscara. E aí nós passamos a ser indicadores do governo do Estado. Começamos a juntar demandas reais e oferecer essas demandas ao Estado, porque nós não tínhamos condições de atender todas as demandas. De uma hora para outra, nós tínhamos mais de 300 unidades de saúde, desde UPAs, né, as unidades de pronto atendimento, né, até clínicas e hospitais, e grandes hospitais, os maiores, todos eles juntos conosco nessa força de guerra, né, nesse processo. Então, a gente começou a se organizar, né, a gente que vem da área de gestão e tal, e começamos, então, a assumir essa responsabilidade de criar grupos de interesse, né, autorregulados, autogestionados, né? Nos focamos muito só em EPIs e equipamentos de UTI, então, respiradores. Nós conseguimos consertar algumas dezenas de respiradores que estavam parados. A General Motors emprestou a sua engenharia, seus engenheiros, para poder recuperar peças que não existem mais no mercado, né? Então, esse movimento foi muito bonito e nos trouxe de um movimento solidário um movimento de compromisso social. Aquilo passou a ser tarefa, né? Todo dia eu me autoimpus a necessidade de fazer um relato do dia e, ao mesmo tempo, trazer uma mensagem de esperança a quem estava lá na trincheira entre a vida e a morte. Né? E eu sei que tu vais me perguntar, e aí, como é que nasce o diário? O diário nasce justamente porque eu, todo dia, aliás, todo final do dia, às vezes 1h da manhã, quando eu terminava o texto e achava uma música inspiradora para aquele dia, né, eu mandava para todas as nossas 18 grupos de WhatsApp. Já estávamos com mais de 1.000 pessoas. E as pessoas começavam a esperar por essa mensagem. E aí veio aquele pleito. Tu tens que, quando terminar essa coisa, né, essa desgraça toda, tu tem que reunir todos esses textos num texto maior, para servir de legado. Então, o diário, ela é uma construção que foi sendo construída ao sabor do vento e das agruras desse momento ímpar que a gente está vivendo. Deixa eu só fazer um esclarecimento para quem está nos ouvindo. O diário, na verdade, tem esse caráter que tu falaste, mas ele foi transformado em livro, que é o teu pano de fundo, né? Que é o livro Brothers in Arms, Diário de uma Pandemia, os primeiros 200 dias de vigília em prol da vida de todos nós. Né? Onde tu colocas ali, tu lançaste esse ano, e tu colocas, então, esse diário, né? Mas por que vocês escolheram o nome Brothers in Arms? Ótima pergunta. O Brothers nasce com a ideia de associar as músicas de esperança, né? A gente remete aí os filmes de guerra que nós assistimos. Infelizmente, a nossa geração não passou pela Primeira e Segunda Guerra, né? Que os nossos avós passaram, né? E a gente vê mesmo nos filmes, né, que existe um hino, mesmo igreja, né? A pátria, né? Nós temos canções, né? Que nos unificam, que nos comungam, né? Então, olhando a ideia de heróis, não sei por que cargas d'água, remeteu-se à ideia dos irmãos na causa. E aí eu fui estudar, como todas as outras músicas, e eu até vou te falar isso também lá na frente, né? Que isso gerou uma playlist, cada dia uma música, né? Está à disposição também, aí numa outra rede chamada Spotify, né? Usando a tecnologia à nossa disposição. Mas quando eu fui estudar a música Brothers in Arms, é uma música composta por um grupo que já não existe mais, chamado Dire Straits, que era um grupo de rock da minha juventude, que eu gostava muito, e que compôs essa música em homenagem aos combatentes da Guerra do Vietnã.
os irmãos na causa, não é a tradução literal dos irmãos com armas, né? Não é um exército de armas, mas é um exército de almas solidárias para trazer equipamentos frente a um inimigo que não tem pescoço, cara, rosto, né? Que age sorrateiramente, Inteiramente. né? Pior ainda, né? Exatamente. Então, o que a gente começou a gente trouxe, né, essa inspiração de uma música muito bonita que traz essa mensagem de estamos juntos pela causa. E aí virou os Brothers. E aí, né, hoje numa visão muito eclética e plural, né? Poxa, e as mulheres, né? Então, embora o nome da música são Os Irmãos na Causa, nós começamos a nos remeter nos grupos que está lá no diário, Brothers and Sisters, né? Os irmãos e as irmãs na causa. Então, é a alusão a essa música do Dire Straits, né, que é lindíssima, eu acho que grande parte deve conhecer, né, que tem essa música em homenagem aos combatentes daquela guerra, né, que todo mundo sabe aí a história, né, numa guerra que não era para ter acontecido. E essa tua questão do Spotify, né, eu estou lendo o livro e cada vez que vem ali digamos assim, a música daquele dia, eu vou lá acessar para ouvir e para fazer a relação com o que está sendo contado ali, né? Muito bacana isso. Tu sabes, tu é professora de literatura, fiquei muito contente com isso, e para a editora da universidade foi um experimento fantástico, porque é a primeira vez que um livro tem fundo musical. A gente está acostumado, até escrevi isso agora para um grupo, a gente está muito acostumado, Susana, a ver um filme e a trilha sonora do filme nos remete a um suspense, exato, a um filme romântico. Ela né? É importantíssima. Ela é extremamente importante para nos colocar no clima. Exato, exato. Né? Numa leitura, nós temos que ter uma capacidade de abstração, porque nós temos que ver a paisagem, o diálogo, os protagonistas, o cheiro e o som daquele momento. Então, quando a gente traz a música para dentro de um livro escrito, né, há uma química, há um convite para o leitor, né, de entender aquele contexto. Isso o meu editor foi muito, e a gente demorou tempo para publicar, porque teve uma curadoria, né, teve professor de português para corrigir os nossos portugueses, não sou, né, da área de letras, sou engenheiro, né? Então, a concordância verbal, né, a pontuação e a acentuação, coisas que é da tua propriedade, né? Importantíssimo, né? A gente não poderia estar estragando aí uma mensagem que vai ficar aí, sei lá, para a vida, né? Alguém lá no século 28 vai ver, olha, lá nos tais idos 2000 tiveram exemplo de uma tal de espanhola, uma pandemia, de um vírus chamado tal, e olha os relatos da época. A ideia vem muito disso, né? Então, quando remete à música, e essa é uma particularidade que me deu muito trabalho, Suzana, e que me exigia muito tempo, porque eu escrevia o texto e a situação daquele momento, alguma coisa que vinha de fora ou de dentro da cidade e tal, e eu disse assim, meu Deus, agora qual é a música que vai dar o pano de fundo nisso? Aí eu ia para a internet para procurar por palavras-chave que eu colocava no texto. Essa foi a minha técnica, dou a dica aqui para quem está nos escutando, né? A palavra-chave, e aí vinham, né, como uma boa internet, 300 músicas. Mas uma era sobre alegria, outra era sobre um rock não sei o quê, outra era uma valsinha tal, e aí eu tinha que entender o contexto da música. Aí eu ia para a letra. Bom, às vezes uma letra em alemão, que eu não sei falar alemão, eu ia traduzir essa letra. Essa letra faz sentido. Aí eu ia para a Wikipedia para estudar a história daquela música. Então, se você vai ler, você vai ver o compositor, o cantor, a condição onde aquela música foi feita e por que ela foi escolhida para coroar aquele dia. Não, eu achei fantástico. Né? Isso foi uma novidade, entendeu? Isso foi uma novidade na literatura que
as pessoas que não sabem disso, aliás, está escrito lá no início, né? Está Sim, escrito sim. a estratégia, né? Mas, na verdade, o que acontecia? Quando eu jogava isso na WhatsApp, eu fazia o texto e colava o YouTube, não Uhum, colava o Spotify. O sim, Spotify foi gerado muito depois, que é uma forma de compilar isso tudo. Mas a pessoa estava lendo, estava vendo a imagem do clipe daquela música. sim. Por isso que cada capítulo tem um QR Code, que isso é Sim, sim. modernidade, onde você pode estar lendo com o livro, apontando o seu celular, e aquilo remete automaticamente para o YouTube do qual foi inspirado, porque só o Dire Straits tem umas 10 ou 12 versões. E para não repetir, né, porque no início sempre era, eu imaginava que a Brothers seria o nosso hino. Aí um Brothers chegou assim, não, mas de novo Brothers, legal, mas eu tenho uma sugestão, traz essa música. E aí, os primeiros dias, você vai ver o Brothers É tudo acontecendo, brothers. É, tudo Brothers. é. De repente, uma hora para outra, dá um clique, e aí cria-se, né, mais 200 músicas para animar o resto da nossa história. Mas é uma história que parou na metade, né? Sim, sim. Era até isso que eu ia comentar contigo, né? Mas antes, só para dizer que esse livro foi editado pela PUC do Rio Grande do Sul, né? E que está disponível no mercado, né? É importante. E É um totalmente relato. gratuito, viu, Suzana? Por quê? Porque é um Uhum, movimento solidário, não tinha sim, nenhum sentido de eu ganhar qualquer tipo de direito autoral de um sim, movimento que não é meu. sim, Eu tive a felicidade de coordenar, mas são sim. de 1.000 almas, né? É, Inclusive, algumas delas, inclusive, são protagonistas. Elas escrevem a mensagem do dia, né? E sim, eu digo, posso publicar? Né? Fiz essa claro. mais de 20, sei lá, 15 ou 20 desses 200 dias não é de Uhum, minha autoria. claro. Eu Mas, enxerto ali, né? mas em Engenheiro Vilvoc, o título do livro é Os Primeiros 200 Dias de Vigília. Passaram-se os 200 dias do início do movimento Já Brothers in estão com mais de Arms 400. e a pandemia não cessou. E a variante Delta vem agora nos mostrar que ela está longe de desaparecer e que o perigo ainda ronda as nossas vidas. Brothers in Arms continua em ação? Nós mudamos como qualquer coisa da vida, nós alteramos um pouco o propósito. O que aconteceu? A gente criou esse grupo com um firme de propósito de abastecer as unidades de Sim, saúde desses equipamentos. certo. Na verdade, Suzana, a gente supriu um momento de emergência do qual o Estado não estava preparado e que Uhum. faltava produto para Sim, tudo. Mas, no decorrer desse processo, o Estado se organizou, quando eu falo Estado e governo, sim. né? O sistema de saúde, o nosso belíssimo SUS, se organizou e conseguiu suprir. Então, não faz mais sentido a gente assumir essa posição de Uhum. prover Sim, esses equipamentos, porque, graças a Deus, nós conseguimos nos organizar. Mas então vocês poderiam estar comprando vacinas. Não, não é uma coisa, nenhuma empresa, por mais rica que seja até hoje, teve direito, inclusive, da chamada grupo de gestão da pandemia nacional, né, ligado ao Ministério de Saúde, não permitiu que ninguém assumisse esse papel de comprador, e tanto é que ninguém paga para tomar a vacina. E ninguém pode escolher a vacina. Vai tomar a sim. vacina que tem Que no está posto, disponível. que está disponível naquele momento em que ele foi chamado. Certo. Né? Então, vacina não era a nossa alternativa, só para justificar. Sim, Mas e sim. aí? Aí algumas pessoas disseram, não, mas então vamos recolher alimentos, roupas, né, para as pessoas desempregadas. Não, não era o nosso propósito. Nosso propósito era atender as áreas de saúde. O que hoje é o Brothers? O Brothers é um grande centro de distribuição, né, e de manutenção da vigília enquanto a pandemia existe, e o que as autoridades da saúde ou a imprensa daqui ou de fora diz, olha, gente, o mundo não acabou ainda, esse inferno
não terminou. Nós precisamos continuar atentos, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos continuar no distanciamento social, físico social, não social, né? Porque nós estamos aqui próximos, né? Mas fisicamente não, né? Nós precisamos ter boas práticas de higienização, nós precisamos usar adequadamente as máscaras, né? Vocês, então, assumiram um papel de conscientizadores da realidade. Da realidade e de atualização de fatos. Então, olhem, alguns governos querem liberar por pressões políticas importantes e super legítimas, né? As pessoas precisam tocar suas vidas. Eu sou professor, eu preciso retomar, como eu disse aqui, a primeira vez depois de 400 e poucos dias que eu tenho a primeira aula, com todo o cuidado, proteção, limitação de gente dentro de uma sala, a sala toda aberta, toda, né? Ainda com receio, né? Mas a vida precisa continuar, né? A gente não pode viver eternamente na caverna do Platão, né? Porque a gente entra num parafuso. As pessoas não ficam doentes fisicamente, mas vão ficar doentes mentalmente. E isso está acontecendo, né, Suzana? As pessoas com síndrome de pânico, em depressão, né? Em distanciamento, o ódio das redes sociais aumenta, porque as pessoas, de algum jeito, extravasam, né? Então, a gente precisa retomar, mas retomar com cuidado, com prudência, né? Com alerta. Então, hoje, o Brothers está atuando, todos os grupos continuam, mas eu não mais publico todo dia, porque a gente cansa, não tem mais música, né? O Brothers não tem mais música agora, né? Eventualmente, uma música que saia, que faz parte do contexto, né? A gente não faz. Mas eu vou dar um spoiler, se tu me permites. Alguns brothers e sisters mais próximos disseram assim, viu, Vó, tu contasse os primeiros 200 dias, fosses o protagonista, né? Fosses o líder, né, deste rebanho e a liturgia do dia a dia. Vamos agora colher as impressões das pessoas que fizeram parte. Por que fizeram parte? Depoimentos. Né? Por quê? Depoimentos de vida, de angústia, de momentos de trabalho, algumas experiências passadas. Então, o que nós fizemos? Já sei, vem aí um segundo livro. Colhendo. Se Deus quiser, nós estamos colhendo material, textos curtos, textos de 2, 3 páginas, como é os 200 dias, né? São textos de 2 páginas, né? Porque não tinha, porque está escrevendo, né? As pessoas não teriam tempo. Mas já colhemos histórias lindas de netos com avós, perdas, lutos, né? Pessoas que perderam uma série de pessoas queridas, pessoas que tiveram que mudar os seus padrões de vida, né? E agora é um diário da vida de todos nós. Que né? legal! Então, um depoimento. Então, não sabemos ainda quando isso será publicado, porque isso cada um tem o seu tempo, né? Muitos que a gente sabe que foram importantíssimos protagonistas, se eu for que não estou tendo tempo para fazer isso e tal, legal, mas a gente vai te esperar, porque eu sei que tu tens o que falar, entendeu? Então, a gente quer reunir esse material, sei lá, se vai publicar esse ano, vai publicar o ano que vem. Um fenômeno dessa natureza, né? Ela é quase atemporal, né, Suzana? Então, as pessoas precisam elaborar, né? Não dá para apressar. Tu que és da área, as pessoas né, precisam saber o momento certo de externalizar. E isso é, Suzana, terapêutico. Exato. Isto é terapêutico. Porque a gente vai elaborar à medida que nós sentimos. Tu coloca no papel, tu estás trabalhando as tuas emoções, né? E é muito bom. Mas me diz uma coisa, eu sei que o Brothers in Arms recebeu 2 prêmios. Tu poderias nos dizer quais foram e o que eles significaram para vocês? Foi uma surpresa muito grande, né? Porque de maneira nenhuma, até temos, né, pessoas que construíram logos, construíram a nossa página, e agora não está mais, porque nós não temos mais quem banque isso, nós não montamos todo o recurso arrecadado, arrecadamos dinheiro também, tá? Mais de 50, 60 mil reais
com uma parceria muito bonita do Instituto Unicred, né? Que doou toda a sua infraestrutura, criou uma conta para nós e tal, custo zero, né? Para as pessoas poderem botar o seu dinheiro. Não tenho máscara, mas eu posso dar um dinheiro. Com isso, nós compramos filtros, arrumamos equipamentos, né? Compramos materiais. E que eu estava te dizendo, essa operação foi sendo reconhecida. A imprensa nos reconheceu, nos chamou, eu dei várias entrevistas do Estado e nacional também, e por essa visibilidade, né, absolutamente orgânica, sem nenhuma conotação, né, aqui não vai nascer nenhum vereador, deputado, prefeito, né, foi uma coisa de pessoas, de cidadãos, né, a sociedade nos reconheceu e nos premiou. Então, o primeiro prêmio foi o prêmio Líderes e Vencedores da Assembleia Legislativa do Estado, pelo papel que nós fizemos, né? Foi emocionante, né? Juntamente com a Federação. Então, é um prêmio importante chamado Líderes e Vencedores de 2000, né? Junto com pessoas como Clóvis Tramontina, né? Randon, grandes líderes da área da política, do comércio, dos negócios, e nós ganhamos o prêmio na categoria de ações comunitárias, né? E agora, recentemente, também outra surpresa, nós ganhamos um prêmio, da mesma forma, da Associação Comercial de Porto Alegre, onde nasceu o movimento, né? Que hoje tem um título, foi o primeiro prêmio outorgado pela associação, que tem o nome de Prêmio Paulo Velhin, em homenagem a esse grande, né, empreendedor, né, gaúcho, que nós tivemos aí, né, nesse processo. Então, a gente fica muito feliz por ver que boas ações, né, eu gosto muito desse jargão, né, fazer o bem faz bem, né? Então, de alguma forma, a gente tem um reconhecimento, as pessoas valorizam essas ações, Suzana, e ter essa valorização de forma unânime por associações com essa representatividade, para mim é um patrimônio que eu levo para a vida, não em meu nome, mas em nome de todos aqueles que se juntaram. Claro, evidente que eu fui, né, um timoneiro nesse início desse processo, mas o meu desejo é que o Brothers, isso é um detalhe que eu não gostaria de deixar de destacar. O Brothers, para quem está nos escutando e nos vendo aqui, é como seria os brigadistas. Uma vez brigadista, uma vez rotariano, sempre rotariano. Então, oxalá nós não tenhamos uma outra tragédia dessas, mas se tivermos, basta um clique e os Brothers e Sisters estarão unidos de novo na causa. Que maravilha! Né? Então, esse é um patrimônio que a gente leva para contar para os nossos netos, né? Assim como tu viu a engrenagem na tua lapela aqui do Rotary, né? O símbolo do Rotary, né? Nós temos inclusive numa máscara, recebemos agora uma máscara muito tecnológica, né? Com nanopartículas, não sei o quê, e que eles doaram com o logo do Brothers. Então, não tem melhor representação do que, em vez de um bottom, né? É uma máscara que registrou, né, no momento da nossa humanidade, numa regiãozinha chamada Rio Grande do Sul, né, um movimento absolutamente orgânico, de grande solidariedade e que fez bem à alma da gente. Nos uniu para a gente pensar que um dia melhor virá e vai vir. Né? Exatamente. Mas, bem, nos encaminhando aqui para o término da nossa conversa, né, eu queria te agradecer muito por teres aceitado conversar conosco, agradecer também muito tu teres idealizado, junto com o teu amigo Marcos, né? O Brothers, e ter tocado à frente disso e ter transformado uma ideia numa coisa tão grande que fez tanto bem à sociedade, e que nos mostra que, no meio dessa situação tão desesperadora, existem pessoas capazes de se doar
na busca de soluções para demandas emergenciais, né? Quer dizer, a pandemia tem o seu lado extremamente trágico, avassalador, né, de perdas Irreparáveis. incalculáveis, mas dentro desse horror, ela revelou a bondade e a disponibilidade de pessoas que se juntam para fazer o bem, né? E isso é fantástico. Claro que, como tu disseste, né, não fazem o bem para conseguir alguma coisa, né? Esses prêmios foram uma decorrência, né? E claro que eu imagino que vocês devem ter se sentido muito felizes, porque é um retorno absolutamente positivo. Um Mas não foi reconhecimento. para isso que vocês Não. se juntaram, né? Vocês se juntaram preocupados Amor em ao próximo. apoiar uma parcela da sociedade em risco, os operários da saúde, digamos assim, todos Os heróis. A os gente chama de heróis, heróis. né? E vocês, então, pegaram parte do tempo de vocês para que essas pessoas pudessem ser amparadas. E isso é fantástico. Isso vem trazer, pelo menos no meu entendimento, a crença na humanidade, né? Exatamente. Então, É muito muito bonito. obrigada. Eu te agradeço, é muito bonito. Eu vou te dar um exemplo final, assim, que eu acho que, para mim, é um dos pontos assim mais espetaculares, né? Que vou guardar isso na minha retina para sempre, né? Certa vez, feita assim, um grande diretor de um dos maiores hospitais, não quero revelar porque, né, não faz sentido, me manda uma mensagem dizendo: professor, estamos com um problema, está faltando um determinado equipamento e que não há no mercado, não era um problema de dinheiro, né? Era um grande hospital, né, com um bom recurso, e nós não sabemos o que fazer, mas o que a gente pode dizer é o seguinte: muitos vão morrer por causa desse equipamento que está faltando. Será que tu pode nos ajudar? Meu Deus, aquilo caiu assim como uma bomba, né? E na madrugada mesmo, a gente conseguiu ativar um grande engenheiro, um grande industrial, e explicar para ele: olha, está acontecendo isso, desculpe, te acordei, não tem nada a ver com isso em partes, né? Não é tua responsabilidade, tu não vai ser chamado para desenvolver um projeto. Acontece aqui, ó, esse diretor me manda foto da peça essa que estava faltando para dar continuidade ao tratamento do respirador. E esse sujeito, no dia seguinte, junta todo o seu grupo de produção de engenharia e em 2 dias forja uma peça melhor que a do mercado, que é importado, e o diretor sai daqui de Porto Alegre, vai até a indústria, ele diretor, e traz numa caixa essas peças, e a gente não perde ninguém É por essa ação. fantástico, é espetacular, né? A gente talvez não vá ver as pessoas que dali, né, estão vivendo até hoje, né? Mas a gente sabe que a gente ajudou a salvar algumas almas, né? E isso é um Não tem preço. patrimônio Isso não tem preço. que não tem preço. E revela, Suzana, e eu acho que isso é uma coisa, uma mensagem para quem está nos escutando aqui, que faz parte do Rotary, que tem o mesmo propósito. Isso, digamos assim, é o prêmio de saber que a gente pode fazer a diferença e que a gente fez a diferença. Exato. Porque a gente pode fazer e não fazer. Sim. Mas a gente Não, pode e não houve realiza. acomodação, né? As pessoas não se E acomodaram. ver o resultado disso é de uma plenitude, entendeu? Não é de um dar para receber, não é de uma visão de estou conquistando lugar no céu, né? Vou ficar mais com uma melhor feição para sanar os meus pecados, né? Não. Se trata de dizer o seguinte: gente, que bacana que de forma absolutamente anônima
bastou eu fazer uma ligação, o outro atender, o outro se sensibilizar, o outro gerar um sujeito que pensou na peça, que forjou a peça, o outro que foi buscar e o outro que foi colocar no aparelho, e aquela criatura humana está viva, que pode ser um conhecido nosso, pode não ser, mas ele recebeu, e a gente foi instrumento desse processo. Então, se a sociedade se dá conta desta força que nós temos, não era para a gente ter tantas injustiças, não era para a gente estar nessa situação, né, de desamparo que a gente vê, quantidade de pessoas hoje nas sinaleiras, né, tem família, compra essa balinha, compra, né, essa pipoquinha, eu quero trabalhar, mas não tenho condições. Nós precisamos acolher essas pessoas. Hoje são eles, amanhã pode sermos nós, né? Esse é o espírito que uma guerra, uma pandemia, um desastre, um tsunami, um desastre, né? Um furacão, um terremoto, né? Revela, trágica e paradoxalmente, o melhor do ser humano. Exato. Isso é fantástico. Então, quero te agradecer mais uma vez a disponibilidade de conversares conosco, e a quem está nos assistindo, agradeço também, e já convido para ficarem atentos ao nosso YouTube para um próximo Conversando com Rotary. Muito obrigada. Eu que agradeço, à disposição.